pode se assentar agora nesse mesmo espírito que você está aí, de alegria, de contentamento em Deus. Isso. Atos capítulo 8, versículo 26. Eu estou aqui hoje, irmãos, diante de vocês, porque fui alvo do amor de Deus. Queridos, se em um momento da minha vida eu tivesse cedido à tentação de escutar as vozes que estavam à minha volta, eu não estaria aqui. Entende? Porque às vezes há muitas vozes à nossa volta, sabe? Muitas. Há aquelas vozes que fingidas tentam me aproximar de Deus, quando na verdade eu descubro que o que essa voz queria não era me aproximar de Deus, mas era me aproximar de instituições, grupos, não como pessoa, mas como cédula, não como gente, que a gente deveria ser, mas como objeto. E é nessas horas que muitas vezes nós confundimos o amor de Deus com o amor da instituição e nos frustramos, nos decepcionamos. Aí algumas pessoas acabam decidindo assim: então não é esse amor que eu esperava, então vou sair. Aí sai da instituição alegando que não recebeu o amor que deveria ali receber. Quando não, eu escuto as vozes de pessoas que tentam me afastar de Deus, e fazendo promessas de uma vida boa, prazerosa, de uma vida agradável, feliz. E aí tem gente que cede essa voz, e quando vai seguindo essa voz pelo mundo, percebe que na verdade o mundo é uma ilusão, uma utopia. Ele te apresenta um manjar, mas quando você se sacia daquele manjar, descobre que não era manjar, descobre que era podridão. Descobre que era podridão quando se percebe no vício das drogas, quando se percebe no vício do álcool, quando se percebe com AIDS, quando se percebe com qualquer outro tipo de danos que aquela atitude trouxe até você. Quando não, a gente escuta as vozes dos acusadores, daqueles que julgam, apontam, criticam, acusam, porque se consideram superiores do que nós, se consideram magistrados, maiorais. Porque infelizmente hoje a fé virou cenário de competição para muita gente. Pessoas que não ouvem mais a palavra de Deus, ouvem quem a palavra de Deus menciona. Então, se o bonzão estiver mencionando a palavra de Deus, eu escuto, mas se o outro estiver mencionando, eu não escuto. Porque o alvo do meu ouvido, da minha audição, não é o que a palavra está dizendo, mas é quem está dizendo a palavra. Até que eu descubro que quem está dizendo a palavra é tão falho quanto eu, e me decepciono de novo. Eu percebo que quem está dizendo a palavra também pode pecar, também pode falhar, também pode errar, também pode se esquecer, também pode não fazer questão. De repente eu pego aquela pessoa que menciona a palavra, que é para quem eu direcionei os meus ouvidos no dia mal, e aí eu pego aquela pessoa no dia mal e considero que ela estava mal comigo, e me decepciono com isso. Quando não, irmãos, nós escutamos a voz do próprio maligno, do diabo, que vem como tentador nos prender nos desertos da vida, nos convencendo de que é vantajoso ficar tentando transformar pedra em pão, de que é vantajoso receber a proposta, a propina que ele oferece quando nos leva para o pináculo do templo, ou seja, no alto da religião, e diz: se você me adorar, eu te dou as riquezas da terra. E tem muita gente que está dentro da igreja, que em vez de ouvir a voz de Deus, está ouvindo a voz do próprio diabo. O diabo levou Jesus para o pináculo do templo. E qual foi a proposta do diabo? Te darei riquezas da terra. Deixa eu te falar uma coisa: as riquezas da terra não se comparam às riquezas do céu. Porque a riqueza da terra pode comprar casa, pode comprar carro, pode comprar roupa bonita. A riqueza da terra pode pagar a conta, a riqueza da terra pode te oferecer muitas coisas, mas só a riqueza do céu pode te garantir vida eterna, salvação, a verdadeira libertação. Mas existe uma outra voz, e essa voz não me deixa parar.
Essa voz é a que não nos deixa desistir, irmãos. Essa é a voz que toda semana, todos os dias, incansavelmente nos chama para a oração, nos chama para o arrependimento, nos chama para a vida com Deus. E pode ser que essa voz agora não está tão alta como um dia esteve. Pode ser que essa voz está baixinha, mas ela está aí dentro. Você está aqui hoje? Não, você diz, não, você não entendeu, pastor Natan. Eu não estou aqui porque essa voz está falando comigo. Eu estou aqui porque alguém me convidou. Jesus disse, não foste vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então, por mais que o volume dessa voz esteja baixo, quer ver? Abaixa o som da minha voz aí, o máximo que você puder, Rafa. Abaixou? Eu tenho certeza absoluta que vocês estão me ouvindo não com tanta clareza como deveriam, mas estão me ouvindo, sim ou não? Percebe? O volume da voz do Espírito de Deus em você pode estar abaixo, silenciado, mas não significa que ele parou de falar. Quem está entendendo isso aqui? As tuas atitudes, as suas ações podem ter reduzido o volume da voz do Espírito, mas eu posso te falar uma coisa: o Espírito não se silenciou. E de vez em quando pode voltar o volume. Eu vou lá e mando a mão no volume da voz do Espírito, porque eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir a voz do Espírito, porque o Espírito, ele me pede coisas que eu não quero fazer. O Espírito Santo me acorda de madrugada para eu orar. Rapaz, pensa um negócio ruim é se acordar de madrugada, aquele soninho gostoso, aquele soninho bom. Aí vem a voz do Espírito quando ela está bem alta e diz, Natan, acorda. Aí eu acordo do nada. E não é só eu acordo do nada, eu sou chamado para a oração. E quando não, eu acordo do nada no meio da madrugada e fico que nem um bobo. O que está acontecendo? Por que eu perdi o sono? O que tirou meu sono? Eu estava dormindo tão bem. Você diminuiu o volume, mas não silenciou a voz. O Espírito Santo ainda continua te convidando para a comunhão. Ele ainda continua te chamando para a intimidade. Você está aqui essa noite porque a voz ainda está falando com você. Então eu quero te fazer um convite hoje. Pare de ouvir as outras vozes e comece a ouvir a voz do Espírito. Porque o mundo diz, quem é você? Quem você pensa que é? A voz do Espírito diz, você é filho, eu te perdoo, eu te saro, eu salvo você. A voz do acusador diz, você não é ninguém. A voz do Espírito diz, você é sim. Então a voz do mundo diz, a felicidade está lá. E a voz do Espírito diz, a verdadeira felicidade está na minha presença. A voz do Espírito quer falar ao teu coração agora. Eu só quero perguntar, quantos aqui estão dispostos a aumentar o volume da voz do Espírito Santo de Deus? Eu vou perguntar de novo para ver se alguém aqui entendeu. Quantos aqui estão dispostos a comigo aumentar o volume da voz do Espírito Santo de Deus? Levante sua mão e diga, Espírito Santo de Deus, fale comigo essa noite. Então, tudo que você precisa fazer para ouvir com nitidez é só aumentar o volume. Como que eu faço para aumentar o volume? Me concentro. Não permita que as outras vozes, seus traumas, suas tragédias, suas decepções e tudo que lhe aconteceu, impeça você de ouvir essa voz agora. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 39. E vai ser só uma leitura, reflexão rápida, porque hoje o que vai pregar para vocês é a atitude de alguns irmãos aqui que decidiram ouvir a voz do Espírito. Pergunte para alguém, qual voz você está ouvindo aí? Estão achando aí? Não é ouvir a voz de Deus. Viu a sua família ser salva do dilúvio. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu para uma terra desconhecida e experimentou do maior milagre que um homem na idade dele poderia experimentar: ser pai.
de um filho que ele tanto sonhou em ter. Moisés ouviu a voz de Deus e libertou o povo da escravidão do Egito. Josué ouviu a voz de Deus e entrou em Canaã para tomar posse da terra da promessa. Se você ouvir a voz de Deus, a tua vida vai mudar para sempre, irmãos. Se você ouvir a voz de Deus, a tua história nunca mais será a mesma. Mas o que meu pai vai achar? Ouça a voz de... Mas o que o vizinho vai achar? Ouça a voz de... Mas o que aquele meu líder vai achar? Ouça a voz de... Mas o que meu vizinho vai pensar? Ouça a voz de... Ouça a voz de Deus. Atos 8, 26. Jeremias 33, 3 está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, quando eu decido aumentar o volume da voz de Deus, que nunca para de falar, com o meu clamor, Ele me revela os seus segredos. Atos 8, 26, o que está acontecendo é que um eunuco, um homem que vivia trabalhando em função de uma rainha, a rainha que era quem ditava o estilo de vida que ele deveria viver. Por lei, o seu estilo de vida não era ditado pela sua liberdade, ele não tinha liberdade. Ele era um homem de prestígio, desde que estivesse sobre a direção e a liderança de uma rainha, de uma mulher. Mas um dia, uma voz diferente falou ao coração daquele eunuco, e não era a voz de sua rainha, era a voz de Deus. E a voz de Deus não falou dentro dele, também não falou do lado de fora. A voz de Deus falou quando ele decidiu abrir um pergaminho, e naquele pergaminho estava escrito o livro de Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele homem que viu o teto do templo desaparecendo, sabe, o trono de Deus colocado sobre aquele lugar. Ele viu o Senhor assentado sobre aquele trono alto e sublime, Isaías capítulo 6. Então ele viu serafins que com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam e diziam: Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahvé Savaot, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que visão sensacional. Naquele dia Isaías se arrepende, ele é purificado, perdoado de toda a sua iniquidade, e ele começa a profetizar acerca de Jesus. E aquele eunuco que vivia para ouvir a voz daquela rainha, agora está lendo o livro de alguém que decidiu não só ouvir a voz de Deus, mas transmitir a voz de Deus, compartilhar a voz de Deus. Quem está comigo aqui ainda, diga amém. Então agora, Isaías não está só recebendo, Isaías também está compartilhando. Eu quero que você leia comigo, o texto diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta. Olhe para alguém e diga assim: Deus tem um encontro marcado com você no deserto. Escute o que eu vou dizer para você, deixa eu te falar, meu irmão. Todo mundo fala assim: deserto é lugar de... Não, pode falar, vocês estão com medo de mim não. Deserto é lugar de prova, luta, provação, sim ou não? Vou mudar isso. Deserto é lugar onde Deus se revela a nós. Aonde é que Deus se revelou para o seu povo? No deserto. Aonde é que Jesus iniciou o seu ministério se revelando como Filho de Deus? No deserto. E aonde é que o eunuco vai ter um encontro com Deus? Então tua crise não é o teu cenário de morte, é o cenário onde Deus vai se revelar para você. Sua dificuldade não é o território da sua provação, é o território da sua revelação. Eu vou repetir isso aqui. Teu deserto não é o lugar da tua provação, é o lugar da tua revelação. É provação para quem não entende, é perturbação para quem não crê, é luta para quem não acredita. Mas para nós que fomos chamados segundo a vontade de Deus, deserto é lugar onde Deus se revela a nós. Deserto é o lugar da revelação. Foi no deserto que Abraão conheceu a Deus de verdade.
Foi no deserto que Isaac provou do maior milagre da sua vida. E vai ser nesse deserto que Deus vai se manifestar a você de forma gloriosa e poderosa. Então aguenta firme, porque esse deserto não é o cenário da tua morte. Você não vai ser enterrado nas areias dessa dificuldade. Deus vai se revelar a você. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Milagres de Deus vão acontecer na tua história. Você precisa só crer que essa dificuldade é o lugar onde Deus se revela a nós. Louvado seja Deus por isso. Estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza, lá, a zona que hoje é zona de conflito, não é? Vai. Ele se levantou e partiu. Diga para alguém: se levante. No caminho, ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Quendes, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar vai, de volta para casa. Uau. Aí eu lembro do Gerazeno, aquele homem cheio de demônios que foi liberto por Jesus, querendo seguir Jesus, Jesus dizendo para ele: ô filhão, não quero te seguir, não, vai para a tua casa, vai para os teus. Quem estava aqui quando nós pregamos essa palavra aqui? Preguei junto com a minha esposa, né? Domingo retrasado. Volta para a tua casa. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, aquele profeta messiânico que eu acabei de mencionar a vocês. Vai, 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Vai. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? O senhor entende o que está lendo? 31, vai. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Presta atenção no que está acontecendo aqui, deixa o versículo. Um homem eunuco etíope foi para Jerusalém para adorar a Deus. Na volta para casa, ele abre o livro do profeta Isaías, lê, não entende nada, e está querendo entender, porque o desejo dele é adorar a Deus, mas ele não sabe como. Escute, não tinha ninguém lá para explicar para ele, mas o anjo do Senhor foi até Filipe e disse: vá para o deserto, Filipe, encosta nessa carruagem aí, acompanhe ela. Ele encosta na carruagem, começa a acompanhar e percebe que aquele homem está lendo e não está entendendo. Agora me escute, por favor. Não se desespere quando você estiver caminhando pela estrada da vida e não estiver entendendo o que Deus está fazendo contigo. Deus nunca vai te deixar sozinho. Ele sempre vai preparar alguém para encostar na tua carruagem. Hoje Deus achou por bem que eu encostasse na sua carruagem. Mas tem dia que o Pedrinho encosta na minha carruagem. Juliana, ó o tamanho do Pedrinho. Aí eu falei para Juliana, porque eu sei que de vez em quando quem encosta na carruagem dela e do Milo é um pitoquinho de gente desse tamanhozinho assim, ó. Meu irmão, você não pode tentar medir Deus por meio dos instrumentos que Deus usa para nos comunicar a sua vontade. Deus é muito maior do que o Natan, muito maior do que o Natan pode tentar comunicar aqui. Mas Ele achou por bem usar o Natan, e Ele acha por bem usar você, e às vezes acha por bem usar cenários de impossibilidades. Às vezes Ele acha por bem usar uma árvore, Ele acha por bem usar um passarinho, Ele acha por bem usar a raposa, como Jesus usou tantas vezes para dar tantos ensinamentos. E Jesus botou o Filipe do lado da carruagem daquele homem. Deixa eu te falar uma coisa, você não está atravessando esse deserto sozinho. Se a tua intenção é adorar a Deus e entender a sua palavra, Deus viu a tua intenção e decidiu encostar bem pertinho da tua carruagem. Quem está entendendo isso aqui, irmão?
Como que eu posso entender se ninguém me explica? Essa é a crise de muita gente, que está fazendo exatamente o contrário. Você sabe por que Deus enviou Filipe até aquela carruagem? Porque aquele homem, mesmo sem entender, está lendo. E tem gente que não lê porque não entende. Escute, se ele não tivesse lido, não tinha aparecido ninguém para explicar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então não arrume desculpa na tua falta de entendimento para não se comprometer com a leitura da palavra. Porque eu vou te explicar o que acontece quando você lê. Nós somos tricotômicos, somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Quando você abre a Bíblia e você está lendo, você está comunicando o que você está lendo ao teu espírito, à tua alma e ao teu corpo. O que tem dificuldade de entender é a alma e o corpo, é a alma e a razão. Mas quando você está lendo, mesmo que você não está entendendo, o teu espírito está se alimentando. Porque o teu espírito entende as coisas de Deus, porque ele veio de Deus. É por isso que você não percebeu, mas aquele tempo que você estava lendo a Bíblia sem entender nada, você estava só lendo, você estava forte na fé. Não leia a Bíblia só porque você resolveu entendê-la. Leia a Bíblia, porque quando você não entender, Deus vai colocar alguém do lado da tua carruagem. Aí, assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Olha lá, vai, 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Presta atenção na passagem que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Vai. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Aí ele lê isso. Que negócio de cordeiro? Que negócio é esse de sem descendente? Que negócio desse sem justiça? Eu não estou entendendo isso não. Mas você leu comigo agora, você já entendeu que está falando do que esse texto aí? Falando de Jesus. Como cordeiro mudo, encarou o sofrimento, a agonia, a morte. Mas ele não entendia, porque ainda não tinha sido revelado a ele isso. Vai, pode seguir. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Isaías falou de si mesmo até o capítulo 6. Mas depois do capítulo 6 ele não falou mais de si mesmo. Ele começou a falar de Jesus. Então Filipe vai explicar isso para ele. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Uau, coisa maravilhosa. Porque agora aquele homem está aprendendo sobre... Ele não está aprendendo sobre a Igreja Batista do Calvário, ele não está aprendendo sobre denominação X, ele não está aprendendo sobre... Ele está ouvindo sobre Jesus. Filipe não está falando para ele, então lá na Etiópia, aqueles negócios lá e tal. Não, está falando sobre... Porque o que liberta, o que transforma a nossa vida é Jesus. Meu irmão, 1 minuto com Jesus muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de agir, transforma tudo. E você não precisa de mais nada. O que você precisa é você não precisa de elementos químicos, você não precisa de droga, não precisa de bebida, você não precisa de sexo fora do casamento, você não precisa de prazer no mundo, você não precisa de gente na tua orelha tentando te conduzir para A ou para B. O que você precisa para viver a vida que você nasceu para viver é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você precisa entender que é Jesus a garantia da nossa salvação. Eu estou terminando, olha lá. Prosseguindo pela estrada. Prosseguindo. Diga para alguém: prossiga. Meu irmão, vai ter muita coisa que vai tentar te parar no meio do caminho. Vai ter muita coisa que vai tentar convencer você a mudar de opinião.
Muitas coisas vão acontecer na tua história para te tirar do caminho. E eu disse que o caminho é Jesus. Jesus é o caminho. E vai ter muita coisa para tentar te tirar do caminho. Vai ter muita coisa para tentar te colocar na beira do caminho. Vai ter muitas coisas tentando te confundir no caminho. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: prossiga. Prossiga, irmão. Prossiga, minha irmã. Decepcionado, prossiga. Entristecido, prossiga. Frustrado, continue prosseguindo. Você não está numa corrida de 100 metros, você está numa maratona. Então não pare, continue prosseguindo. Continue prosseguindo. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar. Aquele eunuco precisava chegar nesse lugar onde ele chegou, mas para ele chegar, ele teve que prosseguir. Ele teve que o que, irmãos? Ele teve que o que? Prosseguir. A única maneira de você chegar onde Deus quer que você chegue, prosseguindo, permanecendo. Chegaram a um lugar. Isso aqui é profético para a vida de alguém. Eu vou dizer debaixo da autoridade de Deus para algumas pessoas aqui, porque você não parou, porque você não desistiu, porque você não mudou a rota, porque você não tentou encontrar atalhos. Está difícil, mas porque você tomou a decisão de prosseguir. Deus me manda dizer para alguém aqui hoje: você chegou ao lugar. Os teus olhos podem não estar vendo, os seus ouvidos podem não estar ouvindo, os seus pés podem ainda não estar sentindo, mas Deus está dizendo: o tempo novo chegou para você. O lugar que você precisava chegar está diante de você. Prosseguindo, chegou ao lugar. Chegou ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Quem está dizendo olha aqui a água é o eunuco. Porque às vezes falta em nós percepção para identificar a oportunidade de Deus para a vida do outro. Se tem uma coisa que a gente é ligado, é na oportunidade de Deus para nós. Só que muitas vezes, antes da oportunidade de Deus chegar para você, através de você ela chegará para alguém. Isso para Deus tratar tua vaidade, isso para Deus tratar teu orgulho, isso para Deus tratar tua prepotência. Aí você vai dizer: meu Deus, mas eu fui usado para aconselhar essa irmã, mas Senhor, o Senhor através de mim abençoou essa família, agora minha família nesse caos todo, eu nessa prova toda, eu nessa tribulação toda. Não para de murmurar agora, você não está entendendo. É que essa pessoa precisava ver a água depois de ter ouvido você falar. Mas fica tranquilo que daqui a pouquinho o Senhor te dará uma experiência inesquecível também. Deus te usa para abençoar alguém, para fazer de você uma bênção. Olha isso aqui. Chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é a dúvida de um monte de gente. Que me impede de ser batizado? Vou perguntar para você: o que te impede de ser batizado? Você vai me responder: então é o pecado. Eu vou dizer para você: se o pecado te impede de ser batizado, é porque você ama mais o pecado do que é o Senhor da sua vida. Eu vou explicar isso com mais detalhe. Quem está aqui, diga amém. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a. Então não há pecado que seja maior do que a graça de. Não há. Então não tente convencer a Deus que o teu pecado te impede de tomar a decisão que só você pode tomar em relação a Ele, porque você não vai conseguir. Até porque, irmãos, o meu pecado é perdoado na medida em que eu creio em Jesus, confesso os meus pecados e deixo-os. Mas tem muita gente que pensa assim: não, eu não posso batizar porque batizar é coisa séria, e aí se eu batizar em pecado, a minha vida está acabada. Eu vou perguntar: alguém aqui batizou sem estar em pecado? Aí, dá uma olhadinha em volta, vê se tem alguém com asa aqui, auréola na cabeça. Vê aí, irmão, vê aí. E tem uns que até parece ter asa e auréola, mas a gente sabe, né, que não está no céu, caiu de lá. Vou ficar quieto, segura-me Jesus, segura. Quem pegar pegou, né? Quem pegar pegou, já foi, passou.
que eu preciso fazer para ser batizado? É a pergunta do eunuco. Você tem noção do que é um eunuco? Eunuco? O que me impede? Tem muita gente que diz assim: não, eu sei o que me impede. O que me impede de ser batizado são as minhas convicções religiosas. Então eu quero te lembrar que religião não garante salvação. Pode até rimar na fala, mas não salva ninguém. Pessoa religiosa é bonito. Os fariseus você pensa que era um negócio feio, né? Era bonito, rapaz. Os caras usavam umas rouponas legal, entendeu? Tinha uma oratória top, os caras conheciam de lei, era profundo nas escrituras. Meu irmão, quando o fariseu abria a boca para falar, era um negócio impressionante. Você ficava se sentindo, sabe, o resto do restolho do bagaço, do que bagaçou o resto do restolho. Mas Jesus olhou para o fariseu e disse assim: hipócrita. E por que o fariseu era hipócrita? Porque ele achava que o que salvava ele era aquela religião que ele cria ser a salvadora. E tem muita gente que está perdendo a oportunidade de desfrutar do novo nascimento porque está preso à religiosidade da vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Alguns presos na pose. É porque eu já fui batizado quando eu era criança. Você não entendeu nada. Porque o batismo não é algo que está sobre o poder da igreja. O batismo não é algo que está sobre o poder do homem. O batismo não é um ato simbólico. O batismo é uma ordenança bíblica, é uma ordem que veio de Jesus, irmãos. Marcos capítulo 16, versículo 16, é Jesus quem está dizendo: aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. O que eu estou dizendo é que o pré-requisito para o batismo é crer em Jesus. Então quem é que deve ser batizado, irmãos? Quem crê em Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu creio em Jesus, eu entendo que foi os meus pecados, que foram as minhas culpas, que foram os meus erros que o colocou na cruz. Que Jesus não morreu a sua morte porque não merecia morrer. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse ter acesso à sua vida e vida eterna. Então eu preciso falar a você hoje: o que eu preciso para ser batizado? Creia em Jesus. Porque quem crê em Jesus se arrepende. Quem crê em Jesus converte os passos. Quem crê em Jesus muda o comportamento. Quem crê em Jesus, crê no que Jesus ensinou, crê no que Jesus falou, crê nos seus ensinamentos, crê nas suas ordenanças. Até porque é impossível você dizer que crê em Jesus e não crê nos seus ensinamentos. Dizer que crê em Jesus, mas discordar do que Ele ensinou na sua palavra. E você me pergunta: qual é a garantia de que o que está escrito aí foi o que realmente Jesus falou? Eu vou te dar a garantia, primeira, histórica e arqueológica. Você precisa de comprovação científica? Nós temos todas. Então, me dê mais uma outra prova palpável. Então, você acredita mesmo que aqueles homens como Mateus, o apóstolo Paulo, Pedro e todos os outros morreriam por uma mentira? Você acredita mesmo? Que as pessoas seriam capazes de entregar a vida deles por uma mentira? Esses camaradas morreram para defender o que está escrito aí. Milhares de pessoas morreram para defender o que está escrito aí. Você acha mesmo que eles colocariam a família em risco, a vida em risco por uma mentira? Então eu vou te dizer o que Jesus disse na sua palavra, e que governos tentaram arrancar da gente, que forças malignas tentaram arrancar de nós, mas não conseguiu, porque ninguém pode e ninguém nunca conseguirá apagar a voz de Deus da terra, irmãos. Eu concluo dizendo para você: o que nós precisamos para ser batizado é o que o eunuco também precisou. Olha lá a resposta. Disse Filipe: você? Quanto tempo aquele eunuco ficou com Filipe? Algumas horas, talvez minutos. Quem está entendendo aqui, irmãos? Ele conheceu Jesus antes? Fez alguma escola? Não. Ele ouviu Filipe falar de Jesus e já perguntou: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: você pode, se crer de todo coração. Então eu quero pedir agora para aquelas pessoas que decidiram crer de todo o coração, e que hoje
vão descer nas águas do batismo para se posicionarem com as suas famílias ou com a pessoa que eles convidaram para entrar com eles. Quero que a igreja aplauda Jesus pela vida desses irmãos. Aplauda Jesus! Improvável, mas escolhido, não é? Incapaz, mas vencedor. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Gotem aqui. O eunuco disse: olhe, aqui tem água. Que me impede de ser batizado? Preste atenção na resposta de Filipe. Preste atenção. Vai. 37. Disse Filipe: você pode, se crê de todo coração. Jesus disse: ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. E agora Filipe está dizendo assim: se você crê de todo o teu coração, tem água, tem água. Escute, me ajude com as crianças. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que o eunuco está dizendo? O eunuco está dizendo assim: eu creio que não há salvação fora de Jesus. Eu creio que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que só Jesus pode me salvar. Eu creio que só Jesus pode me libertar. Eu creio. Eu creio. Disse Filipe: você pode. Mas eu posso quando? Se eu acreditar de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele está dizendo: eu creio que só Jesus pode me salvar. Eu creio que Jesus é quem me garante salvação. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Eu creio. Então você crê, eunuco? Creio. Vai, versículo 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Meu irmão, a nossa igreja, Igreja Batista, ela tem um hábito de fazer com que as pessoas passem primeiro pelo discipulado antes do batismo. E eu respeito isso, admiro isso, e nós seguimos esse costume aqui dentro. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas eu recebi de Deus uma direção para que esse batismo eu fizesse um convite diferente para algumas pessoas que estavam se sentindo incapazes de descer as águas do batismo, não porque desconhecem o Evangelho, não porque não conhecem a palavra, mas porque estavam com medo. Estavam com medo de não conseguir manter a sua vida com Deus. Estavam com medo porque alguém lhe impôs medo. Estavam com medo porque, pela falta de conhecimento das Escrituras, estava achando que batismo era para gente santa e sadia. Meu irmão, batismo é para pecador arrependido dos seus pecados. E quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós somos perdoados. E quando nós somos perdoados, nós somos salvos. E quando nós somos salvos, nós somos regenerados e justificados por Cristo Jesus. Eu vou finalizar. Deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Agora presta atenção no versículo 39. Olha lá. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Vocês acham mesmo que se Filipe tivesse feito uma coisa errada ali, batizando o eunuco, com poucas horas depois de ter ensinado ele sobre Jesus, o Espírito teria arrebatado Filipe daquele lugar? Sim ou não? A primeira coisa que teria acontecido era Filipe ter perdido a presença de Deus, irmãos. Mas na verdade Filipe estava debaixo da direção, estava debaixo da voz, estava debaixo da mão de Deus. Ele batizou aquele homem não por mérito, ele batizou aquele homem porque ele estava arrependido dos seus pecados. Nós temos o costume, inclusive aquelas pessoas que estão ali fora passaram pelo discipulado, estiveram aqui, passaram por treinamento, aprenderam o que é o batismo. Mas eu preciso perguntar: há alguém aqui que, vendo a água, crendo em Jesus de todo o coração, disposto a cumprir com a ordenança de Jesus, deseja batizar hoje? Se há, que nada lhe impeça. Que nada lhe impeça.
Então, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você vai pegar alguém agora para celebrar com você e vai lá para a porta também. Que na hora que você entrar, nós vamos celebrar Jesus pela sua entrada também. Hoje, a única coisa que essa igreja pode disponibilizar é a água. Mas é o Espírito de Deus quem disponibiliza a palavra, alimento, revelação e direção. João Batista, quando pregava no Jordão o arrependimento dos pecados, aquelas pessoas desciam as águas naquele momento. Então, o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, seguiu o caminho. A alegria que você precisa para seguir o caminho, que é Jesus, só virá sobre você quando você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus de todo o teu coração e ser batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Quero chamar aqui o Rodrigo, vem cá. Pastora Carol, por favor. A igreja que está presente aqui hoje, diga glória a Deus. Amém. Igreja, o que acontece quando uma criança nasce? Falam para mim. O que acontece quando uma criança nasce? A festa, a celebração, a alegria, que é o batismo, é o novo nascimento. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O que vai acontecer aqui agora é uma festa de alegria, porque vidas estão nascendo de novo. O batismo, que é o novo nascimento, traduz uma coisa interessante. Eu vi o bispo Júlio Vertulo pegando uma criança esses dias e apresentando para as pessoas que estavam entregando a vida para Jesus, dizendo assim: olha, olhem para essa criança, ela não tem passado, porque ela acabou de nascer. A única coisa que ela tem é futuro. Eu vou complementar dizendo uma coisa aqui para você hoje. Essas pessoas que vão descer a essas águas estão nascendo de novo, o que significa que elas não terão mais. Tudo que elas terão a partir desse novo nascimento é futuro. É o que vai começar a acontecer daqui para frente. Vou perguntar de novo, se tiver alguém dentre nós que ouviu essa palavra, percebe que hoje é o dia que você deve renunciar ao mundo, à culpa, ao pecado, entregar a sua vida a Jesus de uma vez por todas. Hoje o apelo não vai ser para que você venha aqui à frente e declare isso com a sua voz, para que você vá lá para aquela porta e desça as águas do arrependimento, e nós vamos celebrar a Deus com você. Quero pedir para que toda a igreja se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Isso, vou chamar. Quero chamar aqui também a Miriam, quero chamar aqui também o Wilton, vem cá. Vocês vão me ajudar aqui hoje. Estenda as mãos para cá, vamos orar? Jesus, nós oramos para que em teu nome os céus permaneçam abertos sobre nós, essas vidas sejam salvas, perdoadas, justificadas e purificadas pelo teu amor. Eu oro, Senhor, para que absolutamente ninguém que o Senhor chamou para viver esse momento fique de fora. Que o céu celebre em cada vida que se arrepende dos seus pecados e decide escolher pelo Senhor. Eu abençoo também esse momento, Pai, no nome de Jesus. E eu oro para que cada pessoa, Senhor, que entrar nessas águas, seja visitada pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu doce Espírito Santo. E que esse ambiente, essa igreja, essa casa familiar seja tomada e inundada pela alegria que vem do céu, pela alegria que vem do Senhor, Pai. Que os céus se abram, que o teu poder se manifeste e o teu nome seja glorificado. A igreja do seu lugar em espírito de oração, ore para que quando essas pessoas começarem a entrar aqui, elas sejam visitadas pelo amor do Senhor. Ore para que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Irmãos, João capítulo 3, aconteceu algo maravilhoso. Feche seus olhos. A Bíblia diz que Jesus, enquanto estava sendo batizado por João Batista, ele orou. O que é que ele fez? O que é que Jesus fez? Jesus orou. E porque Jesus orou, o céu se abriu.
O Espírito desceu. Então o Pai falou: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Em outras palavras, a igreja vai começar a orar aqui agora. Os céus já estão abertos. Nossa oração é para que o Espírito Santo desça sobre essas pessoas e encha elas com poder e graça. Eu creio que hoje também haverá batismo com fogo. E batismo com fogo é o batismo poderoso, é o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos orar para que isso aconteça aqui. Você estenda suas mãos e comece a orar agora. Que as pessoas elas vão entrar, e quando elas começarem a entrar, que elas entrem chorando, sentindo a presença de Deus, se alegrando, sentindo a presença de Deus, celebrando, sentindo a presença de Deus. Vamos convidar o Espírito Santo para a celebração. Chame a presença do Espírito Santo para a sua vida agora. Chame a presença do Espírito Santo. Convide ele, diga: Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui, tu tens liberdade aqui. Tens liberdade. Eles vão cantar essa canção. Vocês comecem a entrar. E a igreja, preste atenção na letra desse louvor. Podem começar a entrar. Fui escolhido. Pode entrar na água, tá? Pode entrar na água. Pode entrar na água, tá? Pode entrar na água, tá? Você pode celebrar Jesus por essas vidas. Celebra Jesus. Não, pode entrar. Vai ser diferente, nós vamos batizar simultaneamente, tá? Pode entrar que eu vou explicar para vocês. Quem sou eu para... Pode chegar aqui mais perto vocês, podem vir. Provável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Declare isso. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Vamos nos organizar aqui. Podem ficar aqui em volta da piscina, vocês que vão descer as águas agora. Podem se organizar em volta da piscina aqui. E os familiares podem ficar junto deles, pode ficar pertinho. Irmãos, está vendo lá no telão? A gente vai posicionar o celular agora aqui em cima do altar, pegando a piscina aqui, para que todos vocês consigam assistir, ninguém fique de fora, tá? Do que vai acontecer aqui agora. Oh, uau. Que coisa maravilhosa. Não, vocês não entenderam. Podem ficar em círculo aqui. Isso. Você coloca lá, mano? Por favor. Isso, minha irmã. Isso. Com licença aqui. Isso. Eu gostaria que você começasse a orar comigo agora, irmãos. Com licença. Ore comigo agora, por favor. Vocês aqui em volta, comecem a orar comigo agora. Vocês que vão descer as águas, orem agora para que o Espírito Santo de Deus confirme essa atitude de vocês. Ainda dá tempo para mais alguém vir, viu? Ainda dá tempo.
Louvado seja o Senhor. Chegue mais perto. Chegue mais perto. Nós vamos fazer assim: da minha esquerda para a direita, aqueles que vão descer as águas vão entrar na piscina e vão entrar de 2 em 2, ok? Da minha esquerda para a direita, de 2 em 2. No momento que vocês entrarem na piscina, antes de nós batizarmos vocês, vocês vão orar ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha encher a vida de vocês. Amém? Venha tocar vocês. Se a igreja quiser se assentar para assistir mais à vontade, pode se assentar, vocês acompanham do telão. Quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé também sem problema, é só para não cansar a igreja, tá bom? E você continua em espírito de oração comigo, tá? Amém. Ah, não, tranquilo. Tranquilo. Quando for o casal que for batizar, aí pula. Aí entra o casal junto, tá bom? Então aqui no caso vai entrar a nossa irmã, certo? E a nossa irmã. Ok? Todos vocês vão fazer a profissão de fé de vocês agora, tá? Declaração de fé. Fechem os olhos e repitam comigo assim: Senhor Jesus. Declare o seu nome agora. Não, você vai dizer Senhor Jesus e vai falar eu e o seu nome, ok? Tipo assim, ó: Senhor Jesus, eu, Natan de Carvalho Maestrello, declaro que creio em Ti de todo o meu coração. Entende? E assim sucessivamente você vai repetir o que eu vou declarar, ok? Vamos lá? Senhor Jesus, eu, Natan de Carvalho Maestrello, declaro que creio em Ti de todo o meu coração, me arrependo de todos os pecados, e ao Te confessar como o meu único e suficiente Salvador, eu deixo aos pés da cruz a culpa, o medo, a vaidade, o orgulho e tudo aquilo que tentou me afastar da Tua presença. Eu reconheço o Teu sacrifício por amor a mim e creio de todo o meu coração que os meus pecados estão sendo perdoados, que a minha vida está sendo transformada, que o meu nome está sendo escrito no livro da vida, porque eu decidi obedecer a Tua palavra. Tua palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo, e eu Te agradeço pela Tua salvação. Diga comigo: eu Te agradeço, Jesus, pela Tua salvação. Há uma presença de Deus muito graciosa aqui. Um dos primeiros sinais da manifestação do Espírito Santo é o quebrantamento, irmãos. A igreja fecha os olhos e participe disso. Pastor, eu quero sair do meu lugar e ir aí pertinho. Pode vir, fique à vontade. Agora é um momento de festa, ok? Você tem liberdade aqui agora, tá joia? Pode vir, venha duas primeiro, pode vir. Vocês vão começar a batizar simultaneamente, ok? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos eles que entrarem, que eles já declararam, vocês só vão mergulhar eles, tá? Podem entrar, vocês sentam ali, com as pernas voltadas para mim. Irmãos, o nosso irmão Wilton, que é coordenador do departamento infantil aqui da igreja, junto da sua esposa Eula, está tendo hoje o privilégio de batizar a sua filha. Cadê a Eula? Cadê? Tá aqui? Como é que tá a Eula? Tira o tênis, entra lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nós como igreja celebramos a Deus pela vida de vocês, amém? Isso. Alguém está gravando aí para mandar para Eula depois? Que ela parou de gravar? Isso, vai do ladinho lá. Declare sobre a vida dela todas as palavras
que vai construir e pavimentar o futuro dela agora. Que ela vai ser grande, próspera, ela vai ser feliz. Declare, Carol, sobre a vida dela agora. Igreja, comece a declarar sobre a vida desses irmãos agora palavras de vitória, de crescimento, de avanço, de prosperidade, de bênção. Declare esse novo tempo. Isso. Glória a Jesus. Vamos lá? Na hora que vocês terminarem, mergulhem eles e digam: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique à vontade para fazer isso agora, tá? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor, de Senhor. Os céus festejam e a IBC também. Glorifica Jesus, igreja. Mas escolhido, incapaz, mas vencedor, em ti, Senhor. Vamos lá, Rodrigo e Miriam. Vocês vão batizar esse casal agora. O trabalho árduo trouxe essas vidas até aqui, não é? Não significa que o trabalho acabou. Significa que os frutos já começaram a aparecer. Como eles já fizeram a declaração de fé deles, vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme nos ensinou Jesus. Declare sobre eles palavras de vitória, de bondade e favor. No momento que vocês acharem propício para batizar eles, fiquem à vontade. Isso é lindo. Isso é novo nascimento. Podem batizá-los no momento em que vocês desejarem. Oh, glória! Celebra Jesus! Chegando, vamos lá. Vamos lá. Vocês estão contando? Vocês estão contando o que está acontecendo aqui? Queridos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, os céus celebram. Quando agora imagina essa quantidade de pessoas que estão descendo as águas hoje aqui. Irmão, eu fico tentando imaginar agora o céu por dentro, Marcos. O céu por dentro está pipocando de alegria. O céu por dentro está celebrando. A gente vai celebrar junto. E deixa eu falar uma coisa para a igreja. Você que já é batizado, traga à sua memória o dia que aquilo aconteceu. Como você estava feliz, como aquilo mudou sua vida. Se lembra, a Bíblia diz: trazer à memória aquilo que te dá esperança. Vamos lá? No momento que vocês acharem propício, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga aí: eu te batizo.
Querido, eu falei, mas se você entendeu essa palavra e não ir. Pois é. Pois é. Olha só, irmãos, o número está aumentando, o que significa que é noite de salvação também. Sabe, ainda dá tempo de algumas pessoas aqui tomarem a mesma decisão. Mas olha que coisa linda, não é? Mais um casal. Meu Deus! Jesus está aqui essa noite. Vamos lá. Jesus, nós declaramos sobre esse casal a bênção, a bondade, o favor e a misericórdia. Profetizamos, Pai, que a partir de hoje um novo tempo começa para a vida deles. Nós declaramos novos começos. Em nome de Jesus. Vamos lá. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Celebra Jesus. Improvável, mas escolhido. Incapaz. Fala, Julião. O nosso Deus é vitorioso, irmão. Nosso Deus é vitorioso. Podem vir os próximos, podem vir. Oh, glória a Deus, você pode aplaudir Jesus. Oh, ah. É, minha irmã Vanilda, mais uma, hein? Jesus está pegando a família toda, não é? Olha o Léo, vai se acostumando, hein, Léo? Teu dia está chegando, hein? É, lindão. Estenda as mãos, irmãos. Vamos abençoar esses nossos novos filhos. Quantos filhos nascendo aqui hoje para a glória de Deus, não é? Nós abençoamos, Pai. Nós declaramos bondade e favor do Senhor. Nós profetizamos vida, alegria, vitória, avanço. Uma nova história, um novo tempo. Porque a maior de todas as bênçãos elas estão recebendo aqui, que é a tua salvação. Vamos lá, nós a batizamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso! Provável, mas escolhido. Incapaz. E batizar hoje. Mas vencedor em ti, Senhor. É agora. Pode vir. Improvável, mas Pode vir, traz ele. O número está aumentando. O número está aumentando. Pode se assentar com as pernas aqui para nós. Isso. Cadê? Traz ela para ver. É. Abre aqui para ela ver. Isso. Nós cremos, Pai, na transformação, na salvação desse jovem, na mudança da vida dele a partir de hoje. Que a obra do Teu Espírito Santo se concretize, que a conversão do Senhor se confirme na vida dele. Nós o abençoamos, Pai. Nós o abençoamos, cremos na Tua salvação. Vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Segura, segura, traz ele. Calma. Ele não fez a profissão de fé ainda. Feche seus olhos. Segura o som para mim, por favor. Declare comigo, Senhor Jesus. Diga com a tua boca, diga: Senhor Jesus, eu creio em Ti de todo o meu coração. E eu te confesso como meu único e suficiente
Salvador. Hoje cumpro com a tua palavra. Creio em ti. E ao ser batizado, creio na tua salvação. Recebo o teu perdão, recebo o teu amor e creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Hilton, agora sim, pode batizá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebra Jesus por isso! Senhor te abençoe. Te abençoe. Traz uma toalha para ele. Isso mesmo. Vamos, próximo! Vamos! Vamos! Você pode aplaudir Jesus bem forte. Vem, 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 vem. Vamos lá. Chegou a tua vez, minha irmã. Chegou a tua vez. Eita, que o número está aumentando. Tira as sandálias. Tira a sandália para você já entrar agora já. Vai ali do lado dele. Vamos lá, minha irmã. Declare comigo. A igreja estenda as mãos para cá, estenda as mãos. Antes de entrar, declare comigo assim, feche seus olhos. Declare comigo, segura um pouquinho o batismo dela, tá? Declare comigo, Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Declaro que creio em ti de todo o meu coração. Creio que os meus pecados estão perdoados, meu nome escrito no livro da vida. Eu tomo posse hoje da tua promessa, porque cumpro com a ordem da tua palavra, que diz: aquele que crer e for batizado será salvo. E eu creio na tua salvação. Amém. Pode entrar. Uau. Eu sabia que Deus ia fazer isso hoje. Como é bom ouvir a voz do Espírito Santo, não é, irmão? Vamos batizá-las então. Fiquem à vontade. Nós declaramos sobre elas a bênção e a bondade, o favor do Senhor Jesus. Como igreja oramos, Pai, pela salvação e transformação da vida das tuas filhas. Em nome de Jesus. Improvável, mas Ele escolhe. Sim! Celebre ao Senhor! Mais vencedor. Celebre ao Senhor! Glória! Calabachandaramanagás. Doqueteria abraço pela macandaramanagás. Aleluia, 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 Incapaz, aleluia, mas vencedor de ser. Uou! Que vitória, hein, meu? E chegou o dia, Jaque. Uau! Eu me lembro, irmãos, quando o Alisson chegou na nossa igreja, era bem pequenininha a igreja. Ele chegou e talvez alguns, olhando para ele, pensassem que ele não permaneceria, não é? Um garoto que ainda não conhecia o pai. Olha o que Deus fez. Conheceu o pai. Hoje ele está sendo batizado e o pai dele está aqui, ó, com o celular filmando ele, cara. Meu Deus, como que Deus faz as coisas. Aleluia! Estenda as mãos para cá. Grandioso é o nosso Deus. Aleluia! Nós abençoamos, Pai, a vida do Alisson e do Júlio.
Nós declaramos sobre eles toda sorte de bênçãos. Ah, Deus, dê vitória, dê alegria, dê bênção. Que eles possam viver um novo tempo a partir de hoje e as promessas da tua palavra se cumpram sobre eles, no poderoso nome de Jesus. No momento que vocês decidirem, nós, Pai, os batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Batize eles. Glória a Deus! Que lindo, Jesus! Alegria minha, meu Deus. Isso aí. Mais escolhido, Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Há mais alguém que na dúvida quer decidir por Jesus hoje? Se há, essa é a tua chance. Amém? Amém? No seu lugar, estenda as suas mãos. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus por essa noite. Que a tua semana seja abençoada e próspera. Que a tua semana seja alegre e vitoriosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre você e sobre a sua casa. Que esse seja o novo tempo de Deus para a sua vida e também para a história dessa igreja. Que o novo de Deus chegue para todos nós. Amém, igreja? Eu creio que o novo de Deus chegou para você. Estenda as suas mãos assim, declare comigo: eu creio no novo de Deus sobre a minha vida. Eu profetizo no nome de Jesus uma semana exponencial, extraordinária, sobrenatural. Que a semana o Senhor te surpreenda. Que a semana os céus invadam sua casa. O Senhor te dê a bênção e a paz. E se você recebe, diga: eu creio. Vai ser assim, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor uma última vez. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E todos declarem: amém. E todos digam: amém. Deus te abençoe.